bem-vindos nessa tarde de sábado, do mês de janeiro do ano de 2024. Sejamos todos muito bem-vindos à instituição beneficente José de Mococa. E nessa tarde seremos presenteados com mais uma palestra. Nessa tarde seremos presenteados com uma tarde de bênçãos, de alegrias, de aprendizados, de oportunidade na vida de nos reconstruirmos, porque as oportunidades de nos melhorarmos, elas se dão a cada segundo nas nossas vidas. E esse instante, aqui nos encontrando, é uma proposta para isso. Então, que sejamos todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos pela espiritualidade maior, tanto nós, encarnados, que conseguimos nos ver, quanto os desencarnados que se encontram ao nosso derredor. E sejam bem-vindos também as pessoas que nos assistirão em outros momentos, por meio das redes sociais. Sejam igualmente bem-vindos à nossa casa. Nós estamos em São Paulo. Se estiver em São Paulo, seja bem-vindo. Se não estiver, algum dia que passe por aqui, venha visitar a nossa casa, que vai ser muito bem-vindo, como todos o são. E na tarde de hoje, a gente vai ter a alegria de ouvir o Rafael falando sobre sexo. Falando sobre um tema muito interessante na vida da gente, que se chama sexo e vida. Certamente vem falas muito importantes para o nosso aprendizado. Rafael, seja muito bem-vindo, boa palestra, e como você sempre diz, é nós Deus. Gente, boa tarde a todos, né? Depois dessa bela apresentação que tive aí pela Sandra, né? Que nos passou realmente a abertura com tanto carinho, com tanto amor, né? Primeiramente, que não consegui abraçar todo mundo, né? Que todos se sintam abraçados. E hoje eu falei pro pessoal que estava trabalhando, gente, hoje vocês se concentram bastante, se preparam bastante, que vocês vão ter uma aprovação grande. Aí o pessoal ficou tudo olhando para mim, né? Não sabia bem, né? Desconfiava, né? A aprovação era essa, né? Que tem que me ouvir aqui. É a aprovação da paciência, né? Então vamos ter que ter bastante paciência para que a gente esteja me ouvindo aqui no que concerne aí na palestra de hoje. E, gente, esta palestra aqui que eu vou falar é uma palestra que geralmente muitas pessoas têm um certo receio de conversar, né? Tem um certo receio de se expressar. Às vezes a gente acaba se levando muito pelas conformidades do mundo, né? Ou seja, pelas coisas que a gente vê, né? Então a gente vê o que? A gente vê um sexo que está visto no mundo, né? Em que acaba se tornando muitas vezes, ou visto por nós, como algo precioso, como um erro, ou como algo que vai nos prejudicar, ou que vai nos trazer realmente desconforto em nossas vidas. E Emmanuel, é claro, nos dizendo que sexo é harmonia e vida no conjunto do universo. Nos dizendo de que o sexo nada mais é do que trazer a criação de nosso Pai através de nós mesmos. Ou seja, é nada mais, nada menos do que sermos co-criadores. Pois, se nós começarmos a olhar mais abrangentemente, né, não nos apegando tanto somente pela palavra, mas olhando mais abrangentemente sobre o lado maravilhoso divino do que é o sexo, nós estaremos vendo que o sexo se faz desde os reinos mais inferiores da natureza. Lá no reino do minério, onde o ímã se faz, né, o lado positivo, o lado negativo se atraindo, assim, a gente vê a polarização através das abelhas, nas flores, assim, semeia as flores, elevam as flores para que elas nasçam em vários lugares diferentes, possam nascer em vários lugares diferentes, né? Esse é o processo da sexualidade, do sexo, se fazendo presente nos reinos inferiores da natureza. Aí nós vamos para o reino animal, onde nós vemos, né, já mais parecido conosco, através da cópula, através ali do ato sexual em si, que leva a procriação. E a gente vê no lado do homem também o sexo como uma manifestação divina de Deus a se fazer presente para que possamos estar trazendo a vida. E quando eu falo de vida, é muito mais do que a vida dos filhos, é muito mais do que a vida do ser que estará a nascer, né? Porque nós temos duas modalidades de ser do sexo, né? Deus sexo único, e temos duas modalidades de ser do sexo, masculino e feminino,
e temos as variações do mesmo, que são, na verdade, processos outros que precisamos passar para que estejamos fazendo a nossa evolução, que muitas vezes acabam sendo julgados, né? Mas não devemos o fazer porque é um estado em que Deus o permite ser feito para que estejamos evoluindo, galgando. Quando nós estamos a falar sobre as diferenciações, ou falarmos sobre as dificuldades ou as infelicidades do próprio sexo, a gente não está falando da questão homoafetiva ou da heteroafetividade. Nós estamos falando do processo em que não estamos sabendo lidar com o amor a manifestar-se do sexo para que haja a criação divina de Deus a se manifestar no mesmo. Pois aonde haja o respeito, onde haja o amor, onde haja a afinidade, haverá de ter realmente a sexualidade ali presente. Tanto é verdade de que, se olharmos, o próprio Kardec nos fala de que a evolução se faz do átomo ao arcanjo. Se olharmos a afinidade que os átomos e as moléculas fazem entre si, nós começaremos a nos aperceber de que há a junção. Então se faz através desses átomos, dessas moléculas a afinidade. Se começarmos a irmos mais à frente, divagando os nossos pensamentos, estaremos indo para mais longe. Vamos para o macro, vamos para os sóis, para a lei de atração, onde o sexo se faz pela lei de atração, aonde os sóis se faz presente e irradia-se a sua força, a sua luz, o seu calor para que chegue ao mundo em que necessita. Mas para que o mundo esteja capacitado para receber esta energia do Sol, há necessidade da lei da gravidade, para que esta esteja então acoplando-se em si aquilo que o Sol, que a energia dos astros se faz. Então há de ter a lei de sintonia, a lei de atração desses seres, tanto dos seres do macro, dos sóis, como dos planetas. Como a gente já aprendeu, né, o Carlos fala muito bem sobre isso, né, a gente aprende muito com ele sobre isso, das questões até mesmo dos próprios sóis a se fazer presente, da própria evolução, da própria capacitação da lei de rotação, de translação, da inteligência que se faz no universo. E a sexualidade, assim como qualquer atributo de Deus, como o sexo, como a insaciabilidade, como a inteligência, não é isso? Como o amor, que se faz presente e vem de Deus, não tem nada de ruim, não tem nada de errado, não é nada de ruim. Quando a gente fala até mesmo em questões de homoafetividade, a gente fala em questões de erro. Ninguém veio à Terra para errar. Nós não viemos à Terra para errar, nós estamos vindo à Terra para acertar. Estamos vindo à Terra para nos reharmonizar, seja homem, seja mulher, seja heterossexuais, seja homoafetivos, não importa. Nós estamos vindo à Terra para nos acertar, para evoluir, para passarmos pelos momentos de reparação de nossos seres, para que possamos fazer a nossa evolução. E a nossa evolução se cabe entender que o próprio sexo em si se faz presente não somente na criação em que aqui estamos a fazer, pois Deus, na sua sublimidade, seu amor, na sua onipotência, em presença e em ciência, Ele nada mais transmite e faz com que a criação se faça através do seu pensamento. Nós somos exteriorizados de Deus através do seu pensamento. Somos vidas derivadas da vida de Deus a se fazer presente nas vidas em que temos e vidas outras que se fazem através de nós. E não é necessário simplesmente termos ou ter realmente o prazer ou os filhos, né, a criação, onde a mulher há de ter realmente a sua gestação, não é isso? Não é necessário somente neste ponto a questão da sexualidade a se fazer. A questão da sexualidade, em questão do amor, pode ser feita em diversos aspectos. Emmanuel nos fala isso no livro Pensação, onde nós temos a capacitação de estarmos nos ligando através dos livros. Olha que interessante. Uma vez Chico Xavier ficou muito triste que não poderia estar tendo filho, ficou lá acabunhado, não podia ter uma família, não podia se casar, ter filhos, né? Aí Emmanuel apareceu para ele, como sempre, né, naquela sua serenidade, né, mas naquela sua firmeza, e diz: Chico, mas você está repleto de filhos. Aí, como assim?
os livros que você escreveu através dos nossos irmãos que usaram a sua psicografia são seus filhos. E aí ele diz assim, é verdade. E você está já a ter netos. Aí ele pensa assim, netos? Sim, porque já tem as suas obras traduzidas em outros lugares, em outros países. Então naquele momento começa Chico a olhar, e nós também temos que olhar, que a própria sexualidade ou sexo não se faz somente através da cópula, não se traz somente através das energizações em que se faz por fluidos carnais, mas se faz muito mais pelos fluidos e pela imantação e pela energização dos fluidos vitais, que são fluidos em que carregamos em nosso ser, que se fazem junção com o corpo com o espírito, e aonde se destina então o fluido vital, que é essa energia que transmite vivacidade, que transmite, na verdade, uma energização ou vida mesmo. Então a vida pode ser esterilizada. E se formos além? Nós estamos falando no reino animal, estamos falando no reino dos homens, mas e nos reinos angelicais? Nós temos nos reinos angelicais espíritos altamente elevados que transmitem as questões do sexo através do seu pensamento, através da permuta de energias, através de um êxtase maravilhoso divino que para nós, como seres ainda carnais, tão ligados à Terra, não conseguimos sentir essas energizações ou vivê-las porque ali não chegamos. Mas como os grandes espíritos nos mostram, nos esclarece, está tendo o livro Alma Gêmea de Minha Alma, escrito pelo José Sola, quem quiser, pega lá na biblioteca que fala muito sobre isso, a questão de estarmos também tendo essa permuta de energias num êxtase, que não se faz simplesmente por um prazer temporário, aonde se demora muito mais do que o prazer corriqueiro, passageiro, em que muitas vezes nos demoramos ali presos àquele instante, aquele momento, naquele alguns minutos ou algum tempo que ali estejamos. É um tempo que se vai e se prolonga realmente de acordo com a evolução do próprio espírito, através da sua capacitação energética, da sua capacitação espiritual. É tão interessante lembrar sobre isso, de que o próprio Chico, nos fala e nos adverte que para estarmos evoluindo, alcançando qualquer que seja das propriedades do sexo, ou da inteligência, ou da insaciabilidade, ou do amor, é necessário haver sacrifício, é necessário haver evolução. Ninguém se sacrifica, como Chico fala, sem se desidratar. É necessário muito suor para o trabalho e muito choro pelas dores, para que possamos evoluir, para que possamos caminhar. Pois se não assim fizermos, ou não fizermos, como estaremos evoluindo? Eu até peguei uma parte aqui que Emmanuel nos fala, trazendo até para a nossa própria vivência, em que nos demoramos, pois a gente vive muito preso às coisas corriqueiras, às coisas do mundo, né? A gente vive ainda muito aprisionado às coisas imediatistas. Então nós estamos presos à sexualidade, ao sexo que o mundo nos mostra, através dos desvios, que, como diz os espíritos, o pecado, que em hebraico é desvio, não é isso? Então, quer dizer, o próprio desvio em que temos o pecado que nos demoramos, que ainda pensamos que o sexo é pecaminoso, é que nos traz ainda as influências negativas e achamos que somos, na verdade, quando estamos a sentir algo pela alma gêmea em que nos encontramos, estejamos, na verdade, muitas vezes tendo algum tipo de adulteração psíquica ou mental. E não é a verdade. Nós podemos ter, com respeito, fazer o sexo com amor, com a paixão que deve ser avassalador em nossas almas, mas com respeito àquela pessoa que está junto conosco, aquela pessoa que nos ama, aquela pessoa que está diante das nossas vidas. Pois, se nós estivermos vivendo como diz ou condiz o mundo da terra, nós estaremos presos ao quê? À pornografia, aos desvios muitas vezes da traição, estaremos presos muitas vezes às coisas em que trazem das adulterações da palavra do sexo.
Não que nós que aqui nos encontramos sejamos anjos, sejamos almas aladas em que nós não pensamos ou não temos negatividade nenhuma sobre a questão. Por isso que Emmanuel nos fala de que há muita dificuldade a se falar sobre o sexo. Porque para falar de algo precisamos viver a sua essência. Para falarmos de alguma coisa precisamos ter, na verdade, exemplificação. E sem exemplificação nós não conseguimos estar dentro da possibilidade de falar sobre o assunto com um pouco mais de propriedade. Então é necessário que estejamos buscando, vamos estar falando, né? Assim como eu estou falando, mas com as nossas dificuldades. E é importante lembrar de que se estamos no caminho do bem, se estamos buscando o cristianismo, se estamos buscando a melhora espiritual, o próprio ser que somos está sendo usado realmente para o bem, né? A sexualidade está sendo usada para o bem. E aqui em Emmanuel ele nos fala, eu sei, a frase é sexy, 94, desculpa, eu não falei, pão nosso, tá? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que têm por imunda. Quando Paulo de Tarso escreve isso, ele faz uma observação aos romanos, ele está se referindo, na verdade, à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Então, na verdade, ele estava fazendo uma comparação com o alimento, porque nem tudo que vem de fora, né, é limpo, porque sim, o que é imundo, quer dizer, mas sim o que sai de dentro que pode ser imundo, né? Então a pureza ou a impureza não está no sexo, não está na inteligência, não está no dinheiro, não está no poder. Tem uma frase que o pessoal sempre fala, dê poder para a pessoa que você vai ver quem ela é. Assim, na verdade não é isso, né? O poder vai estar pecaminoso o homem. Não, na verdade nós podemos e devemos controlar o poder que está sendo dado em nossas mãos. Nós podemos ter o poder e saber como usá-lo. Por exemplo, Jesus foi o maior dos maiores espíritos que pisaram na terra. Tinha um poder inimaginável aos nossos olhos. Ele fazia a transformação, curava os cegos, surdos, trazia vida àqueles que já estavam morrendo, como a gente já fez em outras palestras, né? Não é a morte total, mas a catalepsia, que é uma morte realmente em que o coração não para de bater, mas ele fibrila. E Jesus, na verdade, trazia a vida a esses espíritos que estavam doentes, né? Esses homens que estavam doentes. Então esta vida que se faz, esta questão de estarmos buscando, e Paulo de Tarso está falando na questão da alimentação, assim se faz presente também no sexo, em que nós muitas vezes temos a necessidade de despertar para coisas mais novas. Assim, se a gente tem um alimento em nossa mesa, que a gente sabe que vai nos fazer mal, e a gente vai e se alimenta dele, o que vai fazer para o nosso corpo? Vai trazer doenças, né? Vai trazer problemas gastrointestinais, vai trazer problemas, vai dar dor de cabeça, vai dar náuseas, né? Vai dar, enfim, inúmeras coisas que nos levarão até mesmo a uma hospitalização. Se nós tivermos o alimento desnecessário e que não precisamos nos alimentar. Da mesma forma, acontece conosco nas questões da sexualidade. Se nós estivermos levando para os desvios, para o pecado, né? Observando a mulher do próximo, né? Adulterando a lei, né? de atração, né? Em que temos um pelos com os outros, fazendo mal através realmente deste atributo de Deus tão maravilhoso, nos fará mal para o nosso espírito, trará então complicações muito graves. Ver um exemplo bem claro que te entenda, que eu me faça bem explícito para que vocês possais me entender. A questão do André Luiz, em um dos livros de André Luiz, não vamos saber bem ao certo qual foi o livro, mas existiram vários irmãos médiuns que estavam trabalhando, um estava realmente cheio porque tinham comido muito, estava ali no suporte, no trabalho mediúnico, a barriga ali cheia, lotada, né? E aí o espírito adverte André Luiz e diz, olha lá, o irmão comeu muito antes da reunião, está empaturrado, né? Olha só, está soltando gases, né? E tanto que não é gases que ele fala só dos gases normais, né? São gases realmente psíquicos. E aí ele fala, olha aquele outro irmão que vive com os pensamentos no sexo, né, desvairado. E aí olha como ele se encontra, olha a situação que ele está.
estava cheio de miasmas, cheio de bacilos na região genitália ali, né, onde se encontrava ali, e armazenava em si uma escuridão, né, uma negatividade ali, sombras, né, que estariam ocasionando para ele dores e sofrimentos. E o que acontece? Todos eles estavam dentro da casa espírita, como hoje aqui também estamos. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava procurando o seu auxílio, a sua melhora. Temos a possibilidade de termos a nossa melhora. O que vamos fazer? Não faz. Aí depende de nós, nosso livre-arbítrio. Assim, lembram-se de Pilatos, quando chegou para Jesus e disse, falou para Jesus e disse assim para Jesus: eu tenho o poder sobre a minha mão, poderei estar levando o seu destino. O que me dizes? Então Jesus disse: o poder que vós tendes foi concedido pelo meu Pai. O que fizerdes do poder que dou, que foi dado por Deus, depende de vós. Então o que temos em nós? O sexo, a inteligência, o amor, esses atributos, é um poder dado por Deus, assim como foi o poder dado por Pilatos para estar ajudando a humanidade. Assim como os nossos irmãos políticos que ali estão, é um poder que é dado, ninguém nasceu para errar. E eles ali se encontram, o quê? Trazendo corrupção, trazendo momentos de negatividade, assim, muito parecido, né? Não muito diferente que lá de Roma, lá dos tempos antigos, mas vivendo as mesmas questões, né? Com menos perversidade, com muito menos violência, né? Mas trazendo uma violência mais psíquica, uma violência mais na mente, mais no pensamento, não é isso? E aí a gente vê, Emmanuel nos fala de que para hoje em dia não se fala tanto, né? Não tem tantas brigas mais por causa da alimentação, mas existem muito mais brigas por causa da sexualidade. A gente já percebe que hoje em dia a gente tem muito mais preocupação, né? Em questão da sexualidade, em questão de mostrar. E também a gente não tem que sair gritando por aí, né? Ah, eu sou puro, não sei o que, eu não peco. Não é isso, né? O que a gente tem que fazer, sair por aí mostrando, é o que Jesus fez, através dos exemplos, através do amor, através do acolhimento, mostrando aos irmãos que o que eles estão fazendo, estão trazendo sofrimento, pesares para o seu corpo e para o seu espírito no futuro. É isso que mais importa, né? Eu queria até falar para vocês aqui uma questão da própria sexualidade, na questão da formação e da criação do ser, que a gente vai lembrar lá do livro, não sei se vocês leram, livro de André Luiz, Missionários da Luz, lá no capítulo 13 do Segismundo, né? Em que ele nos fala do processo de nascimento, de fecundação do espírito do Segismundo a se fazer realmente no ventre de Laura. Lembram disso? Que na verdade há de se fazer a miniaturização. O espírito se encontrava assim como eu, né? Lá grandão, né? E ali talvez seja um pouquinho mais magro, tá bom, gente? Fica pensando que era igual eu. Então, mas estava lá o espírito ali, né? Presente, né? E ali se encontrava e havia de ser feita a necessidade de estar ele se recuperando, se fazendo melhor em amizade, em irmandade com o próprio pai dele, que estava negando ele pelo prejuízo que fez ele, Segismundo, ao passado para ele. Só que ele precisava ir ao ventre, vamos ao ventre, precisava ir ao ventre. Então há de ter a miniaturização. Então havia então, através dos espíritos, né, das energias bondosas, a diminuição do espírito, em que ele foi diminuindo até ele perder os sentidos, se transformar ali em um pequeno feto em que foi colocado em seu ventre. Mas uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que é da questão do respeito do sexo no casal, o sexo entre os seres, é que, eu não sei se vocês lembram, Alexandre, André Luiz, a equipe estava toda lá, e aí Alexandre chega e fala: vamos sair para André Luiz. Por quê? Porque eles haveriam de viver a cópula, eles haveriam de ter o ato sexual. Então eles eram necessários sair para que eles houvessem de fazer, né, de estar ali à vontade. Eles saíram e ali estiveram fora para estar naquele momento sendo fecundado, né, a presença dos espermatozoides, do óvulo, fazendo a geração, dos tubos de Falópio, fazendo até o útero, como a gente já o conhece.
E naquele processo que ali se encontrava, os espíritos saem para depois novamente retornar um tempo depois para ajudar na fecundação, né? E aí eu coloco assim para que a gente pense um pouquinho. Eles eram espíritos preparados, certo? Sigismundo era o espírito que estava reencarnando, o nosso irmão que ali estava era um espírito que era para ver oportunidades, estava sendo amparado por Alexandre, por André Luiz, médicos espirituais evoluídos. Agora pensa se se começarmos a ter desvios do sexo. Quem é que estaria do lado de nós? Vocês acham que eles iriam sair do quarto? Vocês acham que eles deixariam a pessoa à vontade para que vivessem a sua relação sexual à vontade, para que estivessem realmente eles ali? Não. Estariam ali junto e vivendo aquele instante unificado, tirando as energias e vivendo aquele momento que eles estavam vivendo. É isso que eu falo da questão do desvio do sexo, do pecado, que é o desvio em hebraico, como a gente falou, em que estejamos trazendo em nós a questão de vermos de que tudo o que fizermos, tudo o que temos em nossas vidas, pode ser muito bem colocado se assim estivermos utilizando a chave essencial para isso tudo. E qual é a chave essencial para que se faça a sexualidade presente, o sexo, a inteligência, todos os atributos de Deus? A chave essencial para tudo isso é o amor. Não é? A palavra de Jesus dizia, só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. O que é pecado? Desvio. Se estivermos tendo amor, não haveremos de ter desvio. Se não tivermos desvio, né, estaremos desviando ou pecando, estaremos em harmonia com quem? Com Deus. Pois quando oramos, quando fazemos preces, nós estamos nos ligando a Deus. Não é Deus que vem até nós. É nós que nos elevamos espiritualmente, entramos em contato com o Pai. Porque Deus está em todo lugar, estamos em Deus assim como os peixes estão no oceano. Então, como estamos em Deus como fora do oceano, né, entre aspas, como peixes, estaremos afogados. Necessitamos estar realmente em Deus através das suas vibrações, da sua harmonia, da sua energia. Não é assim? Então é verdade isso que todas as questões das nossas vidas, em quaisquer que sejam da nossa existência, das nossas dificuldades, sexo ou qualquer outro, dinheiro, né? Ou também alimentação, isso tudo pode ser fazer ou levar-se através da paixão ou através da vicissitude. Só estará sendo feito puro o sexo se formos puros. Se formos impuros, só poderemos dar impureza. De uma árvore boa sai bons frutos. De uma árvore má sai maus frutos. Então depende de nós o que estamos a fazer. E é tão interessante isso que em um fruto podemos contar as sementes que ele tem. Dentro de cada semente não conseguimos contar os frutos que sairão. Então temos que entender que somos sementes maravilhosas, divinas, que estamos a se fazer presente para desenvolvermos em amplitude, em amor, em energia, em benesses para todos os nossos irmãos que precisam na humanidade. Respeitar, amar, fazer com que as pessoas estejam cientes da responsabilidade do servir, né, que Jesus nos fala, né? E é interessante que Emmanuel, ele fala aqui pra gente, né, em questão do... Já pulou aqui, daqui a pouco eu ia fazer uma outra palestra em cima da outra. Então, ele fala aqui que o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo aprovações cruéis. A probabilidade de estarmos dando ao sexo o nome de mãe, como diz Emmanuel, e a diferença de estarmos usando ela para estarmos trazendo através do egoísmo as adulterações do mesmo, né? Onde estaremos trazendo para nós sofrimentos e amarguras. Mas, como a gente sabe, a gente vai ter sempre o nosso tempo. Um dia vamos ter que melhorar, vamos ter que sair da zona de conforto, vamos ter que voltar com as nossas dificuldades para que sobressaiamos
para que estejamos a melhorar. É esta a evidenciação que temos que se fazer através da nossa vontade, nosso querer. Ele fala uma coisa que é interessantíssima, da educação da sexualidade. Como é que estamos educando os nossos filhos para a sexualidade? Como estamos conversando sobre sexo com os nossos filhos? O que estamos falando sobre sexo? Olha só que interessante, não estou comparando tempos, não é isso. Mas antigamente os pais tinham muita vergonha de falar aos nossos filhos o que é sexo, não é? E hoje em dia, nós pais, que já estamos mais soltinhos, achamos que sexo é chegar lá com uma revista para um menino de uma mulher sem vestimentas, é dar para que ele esteja ali provando a sua masculinidade. E aí a gente vai lá, mostra para ele para provar a masculinidade do homem. Ou então a gente fala para o menino que ele tem que estar convivendo e namorando todas as meninas que estiverem ao seu alcance. Quanto mais meninas você estiver namorando, melhor para você. Você vai ser o galinho. E as meninas, hoje em dia com as suas já ascendência para que também esteja acontecendo a mesma coisa, também estão refletindo a isso. Por quê? Porque não é a educação em que os homens da matéria mostram, é a educação espiritual, a educação do Evangelho, a educação de Jesus, como ele mesmo diz. O Pai ofereceu ao santuário os filhos, mas em compressão se constituiu em oferta deles. É por isto que romances dolorosos aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Então, através de romances aflitivos, trazem-se filhos aflitivos, trazem-se educações aflitivas, e aonde vira um ciclo aflitivo e vicioso, em que a gente fica apegado no mundo em que nós vivemos. E qual é o caminho? Qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu quero que vocês falem. Eu sou o caminho. Só irão ao Pai. Então qual é o caminho? É Cristo, é Jesus. Não tem outro caminho, é o cristianismo. É na verdade a espiritualização de nós mesmos. É espiritualizarmos. Pois aí o que achamos? Achamos que é normal, Achamos que é normal a gente viver no mundo. Antes estávamos sendo recatados. As mulheres não poderiam estar à vontade, os homens também não. E aí o que acontece? Hoje em dia, então vamos fazer à vontade. Vamos liberar, liberar em geral. Então vamos fazer o que quisermos, porque na verdade agora o sexo é do jeito da gente. Não é assim. Tudo há de ter um equilíbrio. Santos Dumont criou... Santos Dumont, desculpa, vou despertar agora. O Santos Dumont criou o avião. O avião foi utilizado para a guerra. Não foi? E ele ficou muito triste por isso. Ficou decepcionado com a sua criação. A energia nuclear, que é a fissão ali dos átomos, esteve sendo para estar levando energia. E foi utilizado para a guerra. Então, a educação espiritual deve estar se fazendo presente por todos nós. Quanto mais pudermos levar para os nossos irmãos essa educação, melhor estaremos e melhor estaremos efetivamente com os nossos irmãos. Estaremos assistindo a todos. Não precisamos dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas devemos aconselhá-las através do exemplo. Não adianta eu falar aqui, aí chegar lá fora, vocês verem, por exemplo, eu com uma outra pessoa que não seja minha esposa, ou que eu esteja, na verdade, olhando uma pornografia, ou que eu esteja, na verdade, levando palavras indecorosas a uma mulher, Não é assim? Então o que acontece? Às vezes a gente fala, nossa, mas é um exagero. Uma vez, Chico estava conversando sobre isso. Falar de Chico, Chico é bom falar dele, eu gosto muito de Chico demais, a conta. Aí ele falou assim, Chico, estava conversando com seus sobrinhos. Aí, aquela conversa sobre sexo, ele falou assim, ai Chico, aí tio, mas que tempo você está? Aí Chico olhou e falou, estou no tempo da consciência, meus filhos. Olha que resposta, gente. Estou no tempo da consciência. Sabe o que quer dizer? Na consciência limpa. Na consciência de que eu estou a buscar e a fazer aquilo que é correto, que é certo,
Poderão dizer, né, como muitos dizem, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, que fica um balançar, que às vezes a gente acaba se atrapalhando todo e a gente acaba não derivando, não levando a palavra que deveríamos levar os nossos irmãos. E a gente já falou isso. A verdade está no meio do caminho e da vida. E está em Jesus. Ele é um mapa para nos guiarmos para o amor e para o auxílio. E é interessante porque, mesmo a gente falando sobre tudo isso, a gente não deve estar julgando a quem quer que seja, pois Jesus acolheu Maria de Magdala como sua filha. E é tão interessante isso, que quando ele estava lá, ele foi o único a chamá-la pelo seu nome. Chamou Maria. E o que fez Jesus com isso? Fez com que aproximasse o espírito dela com ele, em sua energia, em seu amor, pois ele não estava ali para julgar. Jesus andou perto de todos e não julgou ninguém, não julgou quem errava, pois ele sabia que todos erravam. Jesus escolheu 11, né? Discípulos. 11 discípulos? 11 é jogador de futebol, desculpa. 12 discípulos, eu estou pensando no futebol aqui, depois brincadeira. Ele utilizou 12 discípulos para estar levando as suas palavras. Nenhum deles era perfeito. Nenhum deles trazia em si nenhum tipo de evolução angelical. Todos eram imperfeitos. Pedro era redio, resmungão, né? Bravo, ia à frente, né? Mostrava que ia defender Jesus com a espada. Então é verdade que a gente lembra da parte que os soldados foram buscar ele no momento de sua morte, ele passou a espada na orelha do soldado, né? Aí Jesus foi lá, Jesus colocou a orelha do soldado de volta e disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido, falou para Pedro. Então não deve ferir, e a orelha do soldado voltou para o mesmo lugar. Então a gente vê que todos esses discípulos que ali se encontravam, Judas, que teoricamente o traiu, porque na verdade Judas acreditava que Jesus seria o mestre, então ele estava nada mais nada menos trocando por moedas, como diz a história, né? Na verdade ele estava mostrando que Jesus poderia ser levado à frente, perto dos escribas, dos fariseus, e falar a sua verdade, porque todos os discípulos, não só Judas, acreditavam em um Jesus guerreiro, um Jesus que levaria a espada, porque Jesus mesmo disse. Jesus disse que ele estaria levando e trazendo a espada. Mas não é a espada da guerra, como eles interpretaram. E até nós, hoje em dia, ainda interpretamos. É a espada contra as nossas próprias, ainda, negatividades. Contra as nossas próprias inferioridades que carregamos dentro de nós. Então, se temos essa dificuldade do sexo, dificuldade de estarmos trazendo a harmonização da sexualidade como algo divino, que estejamos a entender de que estamos longe de entendê-la, mas ela não deixa de ser um atributo de Deus, porque Deus exterioriza a vida. E se Ele exterioriza a vida, Ele é vida, e nós somos vidas em Deus, assim como tudo, né? E Ele ainda fala aqui no finalzinho, para a gente terminar, não vou mais tomar o tempo de vocês, tá bom, gente? Precisa tomar um sorvete. Cara, né? Fora do horário é mais caro. Fora do horário é mais caro? Aprendi com ela. É isso mesmo. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, eu estava falando da educação que a gente dá para os nossos filhos. Os programas que temos na Terra, que educam, como muitas vezes a gente vê nos locais, nas escolas, mas que faltam a espiritualidade. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. São úteis os programas. Ele falou que não é inútil. É úteis, né? Mas, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção de divindade, como eu estava falando, do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração, de quem analise ou de quem ensine os métodos, não passarão de coisas igualmente imundas. A gente muda a palavra imunda para desvios de pecados, né? Que de maneira firme, né? Imunda mesmo,
Tem meio termo, né? Por quê? Porque na verdade o que sai de dentro tem que ser limpo, tem que ser puro. Se sai algo impuro, só poderemos ser impuros. Pois o que faremos nas nossas vidas? O que seremos? O que somos realmente? A gente já tem que parar para pensar isso em nossas vidas. O que somos? O que estamos trazendo? O que estamos vivendo? A gente pode até olhar, vocês podem até falar para mim e falar assim: meu Deus do céu, esse rapaz está exagerando no que ele fala. Esse rapaz não, né? Já não sou mais rapaz, né? Já tem 50, quase 50 anos, né? Mas tá bom, deixa rapaz, ficou bonito, né? Esse rapaz está exagerando no que ele está falando sobre essas coisas, né? Exagerando sobre a questão da sexualidade, mas é uma verdade, meus irmãos. Isso é uma preocupação que a gente tem que levar, porque dentro das religiosidades, dentro dos locais de culto, onde deve existir evangelização, onde deve existir amor, também há de ter a preocupação para que não haja esses desvios da sexualidade por nós existentes. Quem lê o livro A Casa Espírita vai lembrar, em que o presidente, né, ficava com a média doutrinadora fletando durante a própria reunião, então a gente lembra disso. Então a gente tem que tomar este cuidado. E lembrar que, claro, se uma pessoa errou, se a pessoa esteve cometendo este erro, né, a gente tem que estar, na verdade, apoiando essas pessoas para sair daquele instante de lamaçal que elas se demoram. O que fazemos quando temos uma pessoa que amamos muito, um filho nosso, uma pessoa muito querida, que a gente ama muito, que errou, que está numa areia movediça, que está só com o narizinho para fora? A gente ama muito, está passando por transtornos sexuais, não importa quais sejam esses transtornos. Estou falando de transtornos e não são desvios, né? Eu já falei isso lá no começo, tem nada a ver com homoafetividade, com heteroafetividade. Quando a pessoa está trazendo esses desvios, essa indisciplina sexual, o que fazemos quando esta pessoa está vivendo num lamaçal, que ela está ali naquele momento, erguendo as mãos para o socorro? A gente vai, pisa na cabeça para afundar, ou a gente pega, estende as mãos e tira ela do lamaçal? Sabe quem é que pensa assim de nós também? Jesus. E sabe como a gente tem que pensar, em nossos irmãos? Da mesma forma. Tirá-los do lamaçal não é julgá-los. Não é julgá-los, não é apontá-los, não é estar falando que eles estão errados, porque nós não estamos na vida na primeira reencarnação. Estamos em inúmeras reencarnações, vivendo inúmeros erros, inúmeras dificuldades, cada um de nós nas questões que são nossas. Mas quando a gente vê alguém desta forma, temos sim que tomar os nossos cuidados para a nossa proteção, se estiver um desvio muito grande. Mas é necessário, se não conseguirmos nos aproximar por eles, que façamos outros se aproximarem. Se não conseguimos fazer outros se aproximarem, que façamos Jesus se aproximar através das nossas orações. Pois não tem jeito maior e melhor do que nos ligarmos a Jesus, e nos ligarmos aos planos superiores, para que se faça vigente o amor. Se estivermos em nossas vidas levando a espada da guerra, carregaremos em nós os infortúnios da guerra, que são a nossa própria destruição. Quando estivermos levando a espada do amor, em que Jesus ensinou, das lutas interiores das nossas próprias paixões, estaremos erguendo a bandeira branca da paz, onde estaremos juntos em uma só finalidade, em uma só comunhão, partilhando um só e único momento, a libertação de nossas almas. Pois ninguém sairá desta terra, ninguém sairá deste mundo, se não sairmos juntos. Nós todos precisamos evoluir juntos. Ninguém evolui sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém alça a evolução sozinho. Se fosse assim, não nasceríamos em famílias. A família consanguínea nada mais é, através da própria sexualidade, através do próprio sexo, ela nada mais é do que o preparo para um instante lá no futuro da família universal. Estamos ensaiando, pois ainda não conseguimos amar a família do outro, mas ainda já conseguimos amar um pouquinho a nossa família. Não conseguimos amar os nossos filhos como amamos o nosso. Não conseguimos amar os nossos cônjuges, nossos
irmãos como amamos o próximo. Mas é um preparo, gente, que foi cedido através do sexo, da sexualidade, da criação, da procriação, através que estiveram trazendo a procriação da espécie do ser, em que se faz na fecundidade, na eternidade, por diversos processos. Não é porque não temos filhos que não podemos levar a fecundidade através da bênção do amor àqueles que precisam, como o caso que eu falei de Chico Xavier através dos seus livros. É isso, gente. Já passei da hora em 2 minutos, né? Vou ter a minha penalidade. Muito obrigado, que Deus abençoe.